Bom dia, irmãos. Nesta sexta-feira, dia 16 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo e vigília da Missa dos Votos na Catedral. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje juntos ouvir o testemunho da Vanderlânia. Bom dia, meu nome é Vanderlânia, tenho 22 anos. Nasci no Ceará, mas fui criada em Jundiaí, pois meus pais vieram do Nordeste em busca de trabalho e sempre acolhiam parentes e amigos que migravam para cá com a mesma finalidade. Sou a filha do meio de 2 irmãos e tive uma infância tranquila. Minha família sempre foi católica e meus pais nos incentivaram nesse caminho. Me lembro quando meu catequista nos dizia que a Sagrada Comunhão é Jesus e que no dia da primeira comunhão nós também íamos receber Jesus. Mesmo só com 11 anos, essas palavras ficaram gravadas em meu coração. Recebi Jesus com imensa alegria e depois passei a participar de toda a missa que tinha na paróquia, para receber Jesus e tê-lo comigo. Cheguei a ir 2 vezes na missa no mesmo dia, pelo desejo de comungar. Também nesse período, gostava de ajudar os vicentinos na arrecadação de alimentos. Eles nos diziam que precisávamos ajudar as famílias mais pobres, e mesmo com vergonha de pedir, pensava, eu preciso ajudar. Na minha adolescência, 12, 13 anos, percebo que fui muito amada por Deus, pois Ele não deixou que eu me perdesse com as amizades loucas da escola que desejavam curtir as coisas do mundo. Apesar da curiosidade, eu não me afastei da igreja, principalmente das missas, que tinham para mim um forte valor e me atraíam muito. Aos 14 anos, através do meu primo Jucimar, conheci a Missão Belém numa cristoteca, organizada pelos missionários, e aceitei participar do Yeshua. Neste encontro, me senti amada e valorizada por Deus e decidi cortar com as atitudes mundanas que vinha tendo, apesar de tudo, como usar roupas curtas, o ser vaidosa, ouvir músicas mundanas. Decidi cortar com as mentiras para ser aceita no grupo da escola. Enfim, me decidi a testemunhar o amor de Deus que tinha experimentado. Testemunhar principalmente no ambiente escolar. Ao mesmo tempo, passei também a servir no Yeshua, para evangelizar os jovens ao meu redor. Comecei a visitar o barraco dos missionários no Varjão. Gostava do jeito autêntico, verdadeiro deles, pois eu desejava isso também. Não queria mais ter um comportamento fingido, ficar refém das mentiras para que os amigos da escola me aceitassem. Mas outra coisa que me atraiu foi a paixão e a entrega deles pelos pobres. Gostava de ouvir suas experiências com os pobres nas pastorais que faziam nas ruas e ficava desejosa de viver também essas experiências. Apesar de ser muito jovem, participei da minha primeira missão de rua, com 14 anos. Depois de muito insistir com a minha mãe, que acabou permitindo. Fiquei na equipe das crianças de rua, mas fomos um dia evangelizar na Cracolândia e me tocou muito ver a imagem do Sagrado Coração de Jesus ali, no meio daqueles irmãos, e pensei que apesar de sua situação, eles também não escapavam dos braços de Jesus. Eu e outro jovem nos aproximamos de uma irmã isolada, bem mal, toda suja, defecada, e nos abaixamos para ficar com ela, e começamos a lhe falar do amor de Deus. Mas percebemos que ela estava atordoada, e começou a gritar que não era digna do amor de Deus. Ela não podia aceitar essas palavras, e de repente saiu correndo nos deixando ali. Sua atitude me deixou angustiada, mas ao mesmo tempo, suas palavras ressoaram em meu coração, pois eu sabia que não era possível não sentir o amor de Deus.
essa experiência me impulsionou a me doar ainda mais na evangelização, não só dos jovens, mas também do povo de rua. Com minha fraternidade, começamos a pastoral de rua em Jundiaí, para que os irmãos pudessem experimentar esse amor de Deus. Quanto mais me doava, mais me sentia feliz, mas me parecia muito pouco ainda. Todas as vezes que eu tocava os pobres, seja na rua ou nas casas de acolhida, me sentia feliz e preenchida. Foram importantes para mim e me tiraram todas as dúvidas que ainda restavam e o medo de me entregar totalmente como desejava no fundo do meu coração. Durante um momento de oração na semana jubilar, perguntei a Jesus o que ele queria de mim. E após um dos missionários terem rezado por mim, recebi a passagem de Isaías 6:8. Eis-me aqui, envia-me. Entendi claramente que Deus me pediu um passo e ali me decidi. Comecei então um caminho de discernimento vocacional e entrei para a escola de missão em fevereiro de 2017. Nestes anos, com a ajuda da formação e do acompanhamento, fui amadurecendo, crescendo. Não sem dificuldades que são normais, porque fazem parte do caminho. Descobri o valor do silêncio e da oração, que me ajudaram a olhar com clareza para a minha história e a descobrir o quanto ainda era apegada às seguranças desse mundo. Ao meditar Isaías 49, pode uma mãe esquecer de seu filho? Ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Senti claramente Jesus me dizendo que Ele é a minha segurança, Ele é a minha terra, Ele me queria para si, antes mesmo que eu nascesse. Me sinto feliz e muito amada por Ele, pelo chamado a ser sua esposa. Quero responder com a entrega da minha vida, sabendo que esta é a oferta de maior valor que tenho hoje para lhe oferecer. Desejo amá-lo mais a partir dos pobres no carisma Belém. Sinto que não existe alegria verdadeira, a não ser nele. Por isso quero dizer, eis-me aqui, envia-me, como única resposta ao amor que me atraiu. Conto com a oração de todos vocês, paz e alegria. Vamos agora fazer o nosso diário espiritual. E hoje, na festa de Nossa Senhora do Carmo, meditaremos juntos o livro do profeta Zacarias, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Quem vos toca, toca a pupila dos meus olhos. 11 anos atrás, na Catedral de São Paulo, a Missão Belém recebeu sua primeira oficial aprovação, a presença de 3 bispos e muitos padres. Foi um momento único, que teve como centro a leitura que hoje meditamos. Os pobres são a pupila dos olhos de Deus, e quem dedica a vida aos pobres está sempre diante dos olhos de Deus. Enche os olhos de Deus. Nossa Senhora conduziu todos os passos até chegar a esse momento e continua nos conduzindo nesse mar bravio que devemos atravessar. Vamos viver com ela, debaixo do manto dela, nesse dia. Do livro do profeta Zacarias. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, cuja glória me enviou às nações que vos roubaram. Quem toca em vós está tocando na pupila dos meus olhos. Pois eu levanto a mão contra eles e serão espoliados por aqueles que eram seus escravos. Assim ficarei sabendo que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Exulta e fica alegre, filha de Sião.
pois venho morar no meio de ti, oráculo do Senhor. Numerosas nações naquele dia vão aderir ao Senhor, passarão a ser do seu povo. Virei morar contigo, para ficares sabendo que foi o Senhor dos Exércitos que me mandou a ti. A herança do Senhor é Judá, sua propriedade ainda é a Terra Santa. Ele continua escolhendo Jerusalém. Silêncio todo mundo diante do Senhor. Ele acaba de acordar em sua santa morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem vos toca, toca a pupila dos meus olhos. Como aparece da leitura que acabamos de ouvir, temos à nossa frente um povo pobre, exilado, escravo, que tinha perdido tudo, e Deus grita com força: quem vos toca, toca a pupila dos meus olhos. Sim, porque os pobres, os humilhados, são realmente a pupila dos olhos de Deus, e nós recebemos a altíssima vocação de cuidar da pupila dos olhos de Deus, do coração de Deus, do seu amor, da sua paixão, os pobres. Acabamos de ouvir o testemunho da Vanderlânia e amanhã viveremos juntos a Santa Missa da primeira profissão dela e dos outros 4 missionários que terminaram o noviciado. O que atraiu e falou ao coração da Vanderlânia, ainda adolescente, foram os pobres. Com eles, dedicando nossa vida a eles, nós também nos tornamos pupila dos olhos de Deus. Exulta e fica alegre, filha de Sião, que é esse povo pobre que acabamos de explicar, porque venho morar no meio de ti. Vocês entendem que essa é Belém? Deus que nasce no meio dos pobres, Deus que se faz carne no meio dos pobres e se acampa junto deles. Esses pobres são o resto de Israel, o que sobra de uma nação que foi orgulhosa e se esqueceu de Deus, abandonou Deus. Eis o que Deus diz por meio dos profetas: deixarei no teu meio um povo pobre e humilde, que tema o meu nome, um resto de Israel. A pobreza escrava que deturpa o ser humano se torna muitas vezes um caminho rápido de humilhação para chegar à humildade, para chegar à santa pobreza de Deus, a ser Anawim, que na Bíblia significa pobre segundo Deus. O significado de Anawim é realmente pobre, encurvado, mendigo, indigente, insignificante, desprezível. Pobre que não tem mais nenhuma outra segurança a não ser Deus. Totalmente entregue a Deus. O verdadeiro pobre depende totalmente e somente de Deus. E Jesus assume os pobres como sua própria carne. É isso que o Papa Francisco muitas vezes repete. O pobre é o próprio Cristo, é o sacramento de Cristo, como falava Papa Paulo VI. Na missão Belém vemos claramente que a pobreza escrava, devido aos vícios, se torna muitas vezes um caminho para viver a pobreza espiritual, que é tão querida por Deus. Quando uma pessoa esmagada pelos seus vícios decide se converter, pede ajuda a Deus de todo o coração, logo Deus a acolhe em seus braços, como filho pródigo. Esse irmão que não tem mais nada a reivindicar, tem as mãos vazias, mas o coração cheio de arrependimento, cheio de confiança em Deus, se torna querido por Deus. Muitas vezes o caminho para se purificar, para chegar a sermos pobres como Deus quer, passa através da real pobreza material. Ou ela chega até nós, ou nós vamos em busca dela, porque ela é um avião que nos leva para Deus com extraordinária rapidez. A pobreza material
nos une a todos os pobres do mundo e é a rodovia do amor. Cristo, de rico que era, se fez pobre para enriquecer-nos a todos. Um amor que não se reclina, que não se abaixa, que não se suja com o barro onde jazem os miseráveis, nunca conseguirá ser misericordioso. Porque a misericórdia de Deus se concretizou na criança de Belém, que nasceu em um estábulo, foi perseguido desde o nascimento, exilado e depois criado em uma minúscula e insignificante aldeia chamada Nazaré, que era tão pequena que não existia em mapa algum daquele tempo, completamente fora das grandes rotas comerciais. Hoje é o dia que Nossa Senhora do Carmo nos presenteia com estas palavras: quem vos toca, toca a pupila dos meus olhos. Todos os nossos queridos acolhidos, e de forma especial os doentes que vivem nas nossas casas, são a pupila dos olhos de Deus. E nós estamos bem felizes de ter os olhos de Deus continuamente voltados sobre nós, abertos sobre nós. Estamos felizes de cuidar da pupila dos olhos de Deus. Decidimos festejar Nossa Senhora do Carmo hoje e sobretudo amanhã, que é sábado, e iremos nos unir ao redor dos nossos 5 missionários que pronunciarão os seus primeiros votos. Paulo Jones, Vanderlânia, Maria Vitória, Nayane e Daniel. Eles são os pobres amados por Deus, que se consagram totalmente aos pobres que Deus tanto ama. Vamos ver junto este intenso momento amanhã na Catedral da Sé, às 14h30, junto ao nosso bispo Dom Carlos Lema, e assim continuaremos a festa de Nossa Senhora do Carmo. Com esses sentimentos no coração, vamos ouvir de novo o trecho profético que hoje ilumina o nosso dia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, cuja glória me enviou às nações que vos roubaram. Quem toca em vós está tocando na pupila dos meus olhos. Pois eu levanto a mão contra eles, e serão espoliados por aqueles que eram seus escravos. Assim ficarei sabendo que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Exulta e fica alegre, filha de Sião, pois venho morar no meio de ti, oráculo do Senhor. Numerosas nações naquele dia vão aderir ao Senhor, passarão a ser do seu povo. Virei morar contigo, para ficares sabendo que foi o Senhor dos Exércitos que me mandou a ti. A herança do Senhor é Judá, sua propriedade ainda é a Terra Santa. Ele continua escolhendo Jerusalém. Silêncio todo mundo diante do Senhor. Ele acaba de acordar em sua santa morada. Vamos agora parar um minuto para anotar as frases do texto ou da meditação que mais nos atingem.
podemos nesse momento escolher o propósito que nos ajudará a viver esse dia entre os braços de Maria, renovando nosso amor aos pobres, aos abandonados, aos feridos pelas tantas pobrezas escravas desse mundo. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática este nosso propósito para viver bem esse dia dedicado a Maria, através da encarnação da palavra que Deus hoje nos oferece. Quem vos toca, toca a pupila dos meus olhos. Paz e alegria a todos. Paz e alegria. Esperamos todos vocês amanhã na Catedral da Sé às 14h30. Paz e alegria a todos.